Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje sobre o jogo Flamengo e Juventude, Juventude e Flamengo e também sobre a iminente saída do Gabigol do Flamengo. Sobre o jogo, primeiramente, o Flamengo vai enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul, que historicamente é um jogo difícil, bem difícil, né? E o Flamengo desmantelado, como a gente já sabe, devido a essa maldita data FIFA, entra em campo fazendo seu terceiro jogo em 6 dias, desgaste físico eminente, enquanto entra com Vitor Hugo na ponta esquerda, entra mais uma vez com Léo Ortiz de primeiro volante. Não que o Léo Ortiz esteja jogando mal, mas não é a função dele, né? A posição de origem, tá quebrando um galho ali. Enfim, tudo que a gente já vem sabendo desses jogos de data FIFA. O Flamengo realizou o 5º jogo na data FIFA. Enquanto teve pernas no primeiro tempo, fez um jogo bem equilibrado. Admito que eu não tinha visto nenhum jogo do Juventude até então e me surpreendeu, sendo um bom time o Juventude, tanto é que com a vitória sobre o Flamengo, eles entraram, né, entre os 10 primeiros colocados e estão invictos lá no campo deles ainda, não perderam para ninguém. Mas especificamente o jogo, o Flamengo entra com o que tinha para entrar, Cebolinha e Bruno Henrique machucado, o Tite coloca o Vitor Hugo, né? O Lohan fazendo as vezes do meia de armação, Luiz Araújo, Pedro, Gerson e Léo Ortiz de volantes, e a defesa que vem jogando Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Flamengo faz 1-0 até que merecidamente, tinha um volume de jogo maior, tinha chegado mais vezes ao gol do Juventude. Faz 1-0 num gol característico do centroavante completo, que é o Pedro. O Pedro cabeceia, faz o pivô, se precisar dar um drible, chuta com a direita, finaliza com a esquerda, enfim. E ele mais uma vez faz um gol que vem se tornando a marca dele, que é um gol de peito. O Luiz Araújo faz uma boa jogada pela ponta direita, né? Corta para dentro, cruza de esquerda, fazendo um cruzamento muito bom que tira o zagueiro da jogada e faz a curva, né? Coisa que o Wesley nunca conseguiu fazer, o Luiz Araújo algumas vezes consegue. Esse cruzamento de curva, que aí você mata a defesa. E a bola vai e o Pedro, muito bem colocado, faz 1-0 para o Flamengo. O Juventude sai mais para o jogo, não que estava jogando defensivamente, foi uma coisa também que me surpreendeu. O Juventude, quando tinha a bola, buscava sim o gol do Flamengo. Aí que o primeiro gol do Juventude sai de um erro, para mim, extremamente grotesco do Léo Pereira. Não sei se vocês lembram, só estou conseguindo gravar hoje, sábado, né? O jogo foi quarta à noite. O jogador do Juventude recebe a bola na ponta direita deles lá, de costas para o nosso gol, de frente para a linha lateral, uns 2 palmos para a bola sair. O nosso zagueiro, ao invés de vir fazer a cobertura, só cercar, né? Cerca, força o cara a sair com a bola pela linha lateral. No máximo, a jogada ali se caracterizava para ser, no máximo, lateral para o Juventude. Mas o Léo Pereira, como bom zagueiro brasileiro, chega metendo a mão nas costas do jogador do Juventude, que já estava esperando o contato. E o bandeirinha já estava também esperando o contato para levantar a bandeirinha e marcar a falta. Então é a jogada típica do futebol brasileiro, assim, do zagueiro brasileiro, que não consegue dimensionar a situação do jogo ali naquele momento. Não consegue perceber que o jogador adversário não vai levar nenhum perigo para o nosso gol, chega atropelando e fazendo falta. Foi a mesma coisa que aconteceu na final da Copa do Brasil, no jogo no Morumbi. Fizeram uma falta desnecessária na lateral, cruzamento, gol do São Paulo. Dessa vez foi contra o Juventude. O Nenê
O vovô Nenê, que bate bem na bola, bateu a bola no primeiro pau lá e gol do Juventude. O, Juven... o Juventude, a partir daí, né, se encheu de energia, de vontade. O jogo 1-1. O Flamengo começa a cair no jogo. O que é nítido dessa vez. Devido à falta de condicionamento. Não é falta. Acabou o gás dos caras. Né? Porque é uma coisa até óbvia de se entender. O Flamengo termina o primeiro tempo 1-1, jogando equilibrado. Porém, no segundo tempo, o Juventude bota mais intensidade no jogo, o Flamengo não consegue acompanhar. Isso aí, quem acompanhou o jogo viu, ficou evidente. E aí você não pode culpar preparador físico, comissão técnica, nem os jogadores. Foi o 4º jogo seguido, o Gerson vinha de 4 jogos jogando o tempo todo. Mesma coisa o Pedro. Mesma coisa Ayrton Lucas. O Wesley, que não joga nada, mas corre, o cara cansa. Entendeu? Então, além dos desfalques, dos vários desfalques para a Copa América e por lesões prejudicarem um time no aspecto técnico e tático, também prejudica no aspecto físico. Ah, mas como assim no aspecto físico? Vou tentar explicar. Quando está o elenco completo, dá para tirar o Gerson, que está, né, com o time titular do Flamengo, o Gerson está jogando pela direita, aberto na direita. Dá para tirar o Gerson num jogo que já está encaminhado a nossa vitória, com 25 do segundo tempo, e botar o Luiz Araújo. Sabe? Dá para tirar o Ayrton Lucas, que por mim deve ser reserva até por questões técnicas, mas vamos fazer essa análise. Dá para tirar o Ayrton Lucas e colocar o Matias Vinha. Então dá para fazer várias coisas, né? Inclusive táticas. Botar um time para jogar mais em contra-ataque, botar o time marcando pressão, não sei mais o que. Sem esses vários jogadores que nós estamos sem, perdemos no aspecto técnico, no aspecto tático, e ficou evidente no segundo tempo do jogo contra o Juventude que a gente perde no aspecto físico. Não dá. Não é mais frescura, porque o jogo hoje é muito intenso. Jogador hoje que tem preparo físico bom joga. Preparação física hoje é critério importantíssimo para ver se um jogador vai jogar ou não. O jogo é intenso, não dá mais para dar aqueles trotinhos e tal. Então o time sentiu. Léo Ortiz sentiu. Inclusive o Léo Ortiz deu uma entrevista boa falando da diferença física que é jogar de zagueiro e jogar de volante. Volante ele corre o tempo todo. Zagueiro ele falou que dá para dar uma respirada. Você cobre, né, uma área menor do campo, e volante é o campo todo. Só para dar um exemplo bem claro para mim, falando de volante já, primeiro volante, para ver como é que o Flamengo está sofrendo. Primeiro volante, Eric Pulgar é o titular. O Alan, que seria seu reserva imediato, não consegue jogar 90 minutos porque está vindo de lesão. E como tem jogo, né, a cada 2 dias, ele não consegue recuperar. Então ele só consegue jogar parte do jogo. É o segundo reserva. O terceiro reserva, que é o Igor Jesus, sofreu uma entorse e não tem condições de entrar em campo. Quem tem entrado em campo para ajudar é o quarto reserva, o Elton Araújo, que inclusive fez o gol de cabeça lá contra o Atlético Paranaense. Mas é o quarto reserva. E assim vai, tirando a defesa, os zagueiros de área, e assim vai o resto do time. O Ayrton Lucas não tem reserva. O Wesley não tem reserva. Né? A ponta esquerda teve que entrar com o Vitor Hugo. Não dá para você cobrar do Tite, porra, Tite, sei o quê? Sendo que o ponto esquerdo é o Vitor Hugo. Então o time, ainda no primeiro tempo, lutou,
tentou, jogou bem até, pelo que tem em mãos o Tite. Só que no segundo tempo o time cai de produção. O Rossi faz a melhor partida com a camisa do Flamengo, defendeu demais, mostrou mais uma vez vontade de ganhar até o final, raça, vem se tornando aí um goleiro importantíssimo, um jogador importantíssimo pra gente. Porque até então ele não era muito exigido, né, nos jogos do Flamengo. O pessoal até brincava que o melhor emprego era ser goleiro do Flamengo, porque a bola não chegava muito no gol. No Brasileirão agora está sendo mais exigido, enquanto o Juventude defendeu demais. No segundo tempo, o Flamengo também cria chances claras de gol, não consegue fazer. Para mim, o lance mais bonito é o chapeuzinho do Pedro. E ele rola. O Luiz Araújo não consegue finalizar bem, o goleiro deles defende. Tem uma cabeçada também que o goleiro deles defende. O Juventude também criou chances claríssimas, como eu disse, o Rossi salvou. Então, apesar dos pesares, o Flamengo conseguia segurar o empate do 1-1, que nas circunstâncias estava ótimo. Porém, no final do jogo, mais uma vez de bola parada, o Juventude no escanteio, desvia no primeiro pau, o jogador deles fecha no segundo e faz 2-1. Assim, não estou falando que o Flamengo não pode tomar gol de bola parada. Os outros times também treinam bola parada. Não é só o Flamengo que treina. Os outros, a gente tem que entender isso. O adversário também treina, né? E dessa vez o Juventude conseguiu fazer 2 gols de bola parada. O que não pode acontecer é o que vinha acontecendo há uns jogos atrás aí, de todo jogo o Flamengo levar gol de escanteio. Isso não pode acontecer. Mas é óbvio que um jogo ou outro vai levar gol de bola parada. Todo time do mundo é assim, né? Mas assim, prestar atenção mais na bola parada, não cometer essas faltas idiotas que o Léo Pereira gosta de cometer na lateral, que proporciona cruzamento para a nossa área. Mas no fim das contas é isso. O Flamengo no segundo tempo morreu fisicamente, não tem peça de reposição. Sai o Gerson, não tem ninguém para botar no lugar dele. O Pedro não aguentou, até que o Carlinhos entrou, o pouco de tempo que jogou também, acho até que jogou bem. Não comprou assim, acho até que das vezes que pegou na bola, deu prosseguimento bom à jogada. Mas falta. E não dá nem para você criticar jogador, assim, pô. Só 2 que eu vou criticar, porque, por exemplo, dos titulares que ficaram, né? Os zagueiros de área lá, Fabrício Bruno, Léo Pereira, vem jogando bem, mantém o nível. Davi Luiz, jogando muito bem, nessa data FIFA que eu tô falando. Gerson, dono do time. O Gerson, o pessoal tudo saiu, se machucou, ele botou o time embaixo do braço, tá jogando muito bem, em todos os aspectos, físico, tático e técnico. O Pedro, não tem nem o que falar, craque, tá jogando muito, dando assistência, fazendo gol, marcando. Agora, o Ayrton Lucas, muito abaixo. Nesses jogos de data FIFA, que a gente precisa mais do que nunca dos titulares que estão conseguindo jogar, que ficaram, o Ayrton Lucas está muito abaixo. Eu não sei o que passa na cabeça dele, que tem jogos, esses jogos, os últimos jogos, ele fica desatento, assim, é impressionante a desatenção assim que acontece, cara. Parece que está em outro mundo. Então, tá precisando do Ayrton Lucas jogar mais. E o Vitor Hugo, na minha opinião, dos moleques novos lá da base, que subiram e tal, tem que ser o último da fila. Impressionante como caiu de rendimento. Eu gostava do Vitor Hugo, todo mundo lembra dele lá com o Dorival Júnior, que ele entrava em vários jogos, corria, marcava, se apresentava no ataque. Pô, um moleque de 19 anos, criado no Flamengo, com salário bom. O cara não corre, velho. Não acerta um passe, não acerta um domínio. Parece que tá com uma má vontade de estar jogando. Poderia ter dado essas várias chances que o Vitor Hugo tem
Poderia ter dado um pouquinho pro Matheus Gonçalves, que vai sair do Flamengo porque não está sendo utilizado. Porque, na minha opinião, agora que o Flamengo está todo desfalcado, o Vitor Hugo tem que ser o último a entrar. Entrou na ponta esquerda lá para fazer o lado esquerdo, como não é característica dele jogar de ponta, né? Veloz. Mas para fazer o meia armador ali pelo lado esquerdo. Nada, velho. Não acertou nada. Em relação ao Lohan, tem 17 anos. Fez boas partidas, fez ótimas partidas, mas caiu nos últimos jogos. Não dá para crucificar, né? Mas a gente entende que é um futuro jogador promissor. Isso mostra como é que o Flamengo está sofrendo. Mas o que importa, para terminar essa parte do jogo, para falar do Gabigol, dos 15 pontos disputados até agora, o Flamengo conseguiu 10. A rodada foi boa pra gente. Conseguimos 10 pontos em 15 disputados. Faltam mais 4 jogos na data FIFA ainda, que é contra o Cruzeiro no Maracanã, Atlético Mineiro fora, Cuiabá no Maracanã e Fortaleza no Maracanã. Então são 12 jogos. Vou ser bem sincero. Se o Flamengo conseguir 9, 8 pontos, tá de bom tamanho. Que aí depois volta o time todo, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Matias Vinha. Aí vai ser o time nosso que vai se manter no campeonato. O importante agora, o Flamengo é líder. Assim, muito bom. Apesar dos pesares, somos líderes. Mas se nesses últimos 4 jogos o Flamengo, sei lá, ficar a 3 pontos do Bahia, que é o novo líder, tá ótimo. Tá ótimo. O objetivo é não ficar muito atrás na data FIFA. A gente tem que ter o pé no chão e analisar o que a gente tem nas mãos agora. A gente tá como líder, é excelente. Mas se por acaso a gente deixar de ser líder nessas rodadas aí, não é o fim do mundo. O objetivo é ficar lá entre os primeiros, coladinho lá, 3, 4 pontos de um possível líder que não for a gente. Se a gente conseguir passar a data FIFA na liderança, aí é maravilhoso. Falar agora de uma coisa bem importante também, que é a relação Gabigol-Flamengo. Né? Todo mundo está acompanhando a questão da renovação de contrato do Gabigol. O Flamengo ofereceu para ele uma renovação de contrato de 1 ano com reajuste salarial de 50%. Então o Gabigol hoje, que recebe por mês R$1.500.000, passaria a receber R$2.200.000 por mês para jogar futebol. Certo? Essa foi a proposta que a diretoria do Flamengo ofereceu para o Gabigol. O empresário do Gabigol deu uma entrevista ao vivo lá no programa do Sport TV, Seleção Sport TV, indignado. O Gabigol se sentiu indignado com a oferta de apenas 1 ano de contrato. Aí agora eu vou falar a minha opinião. A diretoria do Flamengo agiu corretíssima nessa situação. Não é porque o Flamengo tem dinheiro em caixa que é para jogar dinheiro fora. E você hoje, por tudo que o Gabigol não jogou desde 29 de outubro de 2022, Flamengo se sagra tricampeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense, 1-0, gol do Gabigol. A partir do dia 30 de outubro de 2022 até a presente data, por coincidência é 29 também, 29 de junho de 2024, o Gabigol não jogou nada. Nesse período aí de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, para ser mais exato, o Gabigol virou uma caricatura de jogador. Qual foi, se alguém lembrar, nesse período aí,
de 2023 e 2024, qual foi o jogo que o Gabriel foi decisivo? Qual foi o jogo que o Gabigol fez um gol importante que deu uma vitória pra gente? Eu não me lembro. Se alguém lembrar, deixa nos comentários. Então, assim, é uma relação de trabalho. O clube paga, oferece para o jogador aquilo que a diretoria de futebol, o presidente, entende que o jogador é merecedor. O Gabigol, nesse 1 ano e 8 meses que não joga nada, fez a gente passar pelo constrangimento lá de botar a camisa do Corinthians e deixar ser filmado. Tem o caso gravíssimo, que algumas pessoas estão esquecendo, do doping. Bancou marra lá com os caras do antidoping e deu no que deu. Os caras também foram Zé Mané com ele, porque ele foi Zé Mané com os caras. Mas o fato é, ele não foi julgado ainda lá no Tribunal da Justiça Desportiva, lá na Suíça. Não foi julgado. O julgamento foi adiado. Ele está jogando por causa de um efeito suspensivo. Pode ser que ele seja julgado e seja punido por 1 ano. Pode ser que ele seja absolvido, pode. Mas ninguém tem essa certeza. O fato é que ele pode pegar a pena máxima, 4 anos. Já cumpriu alguns meses, vai ter que ficar 2 anos parado. Ou os juízes lá da Corte do Esporte, não, tem que ficar 6 meses parado. É uma incógnita. Se ele tivesse jogando o que ele jogava lá em 2019, 2020, 2021, 2022, se ele tivesse jogando futebol, daria para renovar, igual incrivelmente ele acreditou que o Flamengo faria. Um contrato de 5 anos, essa notícia está no GE, um contrato de 5 anos, recebendo luvas de 50 milhões, mais um salário de 2 milhões e não sei, 200 mil. Algum flamenguista, em sã consciência, hoje, concorda que o Flamengo oferecesse um contrato de 5 anos para o Gabigol, com luvas de 50 milhões? Não faz sentido nenhum. Zero. A primeira parte do episódio hoje falei sobre o jogo Flamengo e Juventude. Em nenhum momento eu lembrei do Gabigol. Em nenhum momento, nesse período que o Flamengo está desmantelado, a gente lembra do Gabigol como uma peça importante. O Gabigol hoje é reservaço. Sim, o Gabigol hoje só entra com um time nem com um time totalmente desfalcado o Gabigol é útil. Ele entra com a roupinha colada, shortinho colado, camisa coladinha, recebe uma bola de costas pro gol adversário, espera o volante ou o zagueiro trombar, aí ele cai no chão e levanta nervosinho. É isso que ele tem feito nos últimos 1 ano e 8 meses. Então, a diretoria ainda foi muito generosa de oferecer um reajuste de 50%. Um reajuste de 700 mil reais. Ele ganha 1 milhão e 500 mil por mês, passaria a ganhar 2 milhões e 200 mil por mês. E ele ama o Flamengo, né? Eu amo o Flamengo, não sei mais o quê. Se sentiu ofendido com esse reajuste e contrato de 1 ano. Então, assim, o empresário falou, essa proposta deixa claro que eles não querem contar com o Gabriel.
O Gabriel Barbosa, Gabigol, Lil Gabi, o Gabi, hoje, é um peso pro Flamengo, é um fardo que tem que carregar. O Gabigol é ídolo eterno por tudo que ele fez, passado, fez, tá na história. Eu acho que poucos flamenguistas não gostam do Gabigol, cara. Ele disputou 3 finais de Libertadores, fez gol em todas. Contra o River Plate, inesquecível, todo mundo lembra, inesquecível. Contra o Palmeiras, fez gol, mesmo o Andréas Pereira tendo caído de bunda no chão e entregado o jogo. Mas ele fez o gol. Contra o Atlético Paranaense, um jogo duro também, final, jogo tenso, ele fez o gol. Só que aí acabou, parou de jogar, ué. Pro Gabigol e pro staff dele, na cabeça deles, na lógica deles, era pro Flamengo estar pagando até hoje Zico, Andrade, Adílio, Júnior, Moser, Nunes, porque esses caras foram campeões do mundo. Então, não, renova o contrato. Ia estar renovando até hoje lá com os velhinhos. Só que esses caras, todos que eu citei, foram campeões do mundo em 81 e continuaram jogando bem. Foram campeões do mundo, foram tricampeões brasileiros, continuaram jogando bem. O Júnior, só para dar um exemplo, o Júnior foi campeão de tudo no Flamengo, na década de 80. Aí voltou em 92, foi campeão brasileiro. Por que eu estou falando isso? Ele voltou lá com 38 anos para 39, jogando muita bola. Aí sim, o Flamengo pagou lá o Júnior, trouxe o Júnior de volta. É isso que eu estou querendo dizer. Se o cara joga bem, continua no Flamengo, velho. Agora, a gente não tem nenhuma dívida com o Gabigol. O Gabigol é o jogador do Flamengo, funcionário, decisivo ao extremo. Porém, não traz mais retorno para o Flamengo dentro de campo. E fora de campo faz merda, que é o caso do antidoping e o caso de botar a camisa do Corinthians. O Gabigol, isso aqui eu estou afirmando, sem medo de queimar a minha língua, né? Estou afirmando. O Gabigol é o novo Luan do futebol brasileiro. Todo mundo sabe o Luan, campeão pelo Grêmio, da Libertadores, nunca mais jogou bola. Que time que... O Gabigol não vai ficar no Flamengo. Aí, outra coisa que é mal de muitos jogadores da geração atual, se cercar de pessoas que baba ovo, assim, pessoas que não fazem uma análise crítica, real, junto com o jogador, com a família. O Gabigol ganha 1.500.000 no Flamengo. Ele quer ganhar mais, por isso que não vai renovar, quer um contrato maior. O Palmeiras vai dar um contrato de 5 anos pro Gabigol, pagando 2.500.000? Não sei. Quem que vai pagar o que o Gabigol e o empresário dele acreditam que ele ainda vale, pelo que ele não vem jogando? Então, assim, os caras são fora da realidade, cara. Se o Gabigol tem senso crítico, porque esses caras, velho, campeão, né? Ídolo do Flamengo, bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O Gabigol tem tudo isso no currículo. Tricampeão carioca, campeão da Supercopa, campeão da Recopa. O Gabigol e os outros jogadores, né? Dessa geração, tem todos os títulos possíveis pelo Flamengo, menos o Mundial, que é impossível de ganhar praticamente. Aí os caras saem do mundo normal e vão para uma dimensão paralela. Era pro Gabigol e o empresário dele, com essa oferta extremamente generosa do Flamengo, de dar um aumento de 50%, correndo o risco do Gabigol não jogar devido
ao julgamento que ele vai passar ainda no Tribunal Arbitral do Esporte, era para assinar o contrato na hora e agradecer de joelho. Porra, contrato de mais um ano, podendo ficar suspenso, com 50% de reajuste, eu vou topar. Não tô jogando nada. Tem 1 ano e 8 meses que eu não jogo nada, que eu tropeço na bola. As atuações do Gabigol em 2024 são constrangedoras. Constrangedoras. Ele fez 3 gols esse ano. 3 gols. Mas acho que está sendo desvalorizado. É uma loucura o que passa na cabeça dos jogadores e desses empresários que não fazem uma crítica concreta, real, uma crítica real do que está acontecendo. O clube que levar o Gabigol hoje está comprando o Luan. Vai ficar num time, não vai conseguir jogar, o Gabigol vai virar o Luan. Vai pro Cruzeiro, não vai conseguir nada. Aí um time vai pegar ele, vai acabar sem jogar. Que ninguém tem uma fase tão ruim de 1 ano e 8 meses. Os jogadores têm fases ruins. Fica ali 2, 3 meses não jogando bem, depois recupera. Então, assim, só para finalizar, a diretoria, na opinião minha e acho que de todos os flamenguistas, agiu corretamente. Renovação por 1 ano, 50% de reajuste, ainda foi generosa. O jogador não quer. Não quer, é uma relação de trabalho. Tchau. O que aconteceu com o Everton Ribeiro. O Flamengo ofereceu um contrato, o jogador não quis, recebeu uma proposta melhor do Bahia e foi embora. Agora, uma coisa boa também que eu estou observando é a torcida, né? Eu, torcedor, quem está ouvindo, a torcida do Flamengo tá assim, a diretoria, a grande maioria, a diretoria agiu certo com essa proposta de renovação. O Gabigol não quer? Tchau. Então não tem que ter briga. Eu, pelo menos, não tô, como é que eu vou falar? Xingando o Gabigol não vai sair pela porta dos fundos, na minha opinião, não. O ciclo dele no Flamengo se encerrou. Então, volto a afirmar, Gabigol, ídolo eterno, ídolo na história do Flamengo para sempre, por tudo que ele jogou. Agora não joga mais, vai fazer 2 anos que não joga nada. A diretoria agiu correta, o jogador não gostou da proposta, tem todo o direito de ir buscar uma proposta melhor em outro clube, e vida que segue. Então, pelo que eu tenho observado nas redes sociais, conversando com os colegas flamenguistas, é isso aí. Não tem que xingar a diretoria fez uma proposta que a gente concorda, e nem xingar o Gabigol se ele não aceitar. Tá tudo bem, merece até uma despedida lá, homenagear o Gabigol, acho que merece sim. Tirar foto com todas as taças e tchau e benção. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.